a mensagem que temos neste boletim, que nos fala sobre as bem-aventuranças no Sermão da Montanha do Divino Mestre Jesus. O Sermão da Montanha, registrado no Evangelho de São Mateus, é um conjunto de ensinamentos memoráveis que Jesus deu aos seus discípulos. Nestes ensinamentos, Jesus Cristo profere lições de conduta e moral, mostrando os princípios que regem e orientam a verdadeira vida cristã, uma vida que conduz o homem ao reino dos céus, reino de Deus, seu Criador. O sermão começou quando Jesus viu a multidão e decidiu subir ao monte para ensinar, dizendo: bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os defensores da paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo o mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Este é o célebre Sermão da Montanha. Ensino fundamental de vida com Cristo Jesus, que constitui a essência do espírito do Evangelho de nosso Senhor. Nele temos o código da moral mais sublime, que contém preceitos comuns para todos os conselhos da mais alta perfeição, reservado às almas mais generosas. Jesus não fala como simples mestre, mas como educador supremo, aos quais todos, sem exceção e sem reservas, são chamados a obedecer. Nosso Senhor não veio anular ou modificar a lei de Moisés, mas aperfeiçoá-la, transformá-la e completá-la em todos os sentidos. É o que ele vem fazendo através da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, e de nossa Igreja Apostólica. Ensinar, completar e revelar o que faltou, e dar o perfeito entendimento e a razão de ser das dúvidas existentes em diversos pontos da fé cristã. Portanto, o Consolador não veio para suprimir esses ensinos preciosos, e sim para revelar e completar a vontade de Deus e de Jesus para os tempos atuais, e como preservar a fé, o amor e a santidade dos filhos de Deus. Este Sermão da Montanha exige não só a sua perseverança, ou digo, observância exterior e material,
mas, sobretudo, a caridade, que é a essência da nova lei. As bem-aventuranças, paradoxo sublime, em pleno contraste da maneira de viver do mundo com a vida com Deus, constitui o código da verdadeira felicidade. Ou seja, é preciso haver discernimento de cada um apostólico para saber diferenciar a vida do mundo, a vida que as pessoas vivem no pecado, afastadas de Deus, e a vida que deve viver os filhos de Deus, em obediência à vontade do Criador. Os pobres de espírito não são os pobres de bens, mas são os pobres que não se conformam com o seu estado, mas são os humildes que reconhecem a sua dependência total de Deus, seu Criador. Ser pobre de espírito é entender que sozinho você é pobre. Sem a graça de Deus, sem a mão poderosa dos seus santos, então serás pobre. Toda a sua vida depende de Deus. Sem Ele não há vida. Seu sustento e sua segurança não dependem apenas do seu esforço, mas dependem de Deus e de todos os seus santos. Os mansos são aqueles que, resignados à vontade divina, suportam com paciência, com longanimidade, as adversidades e conservam a mansidão. Também possuirão a terra, quer dizer, participar do reino do Messias e de todas as bênçãos deste reino para a sua vida material, enquanto viver no seu corpo físico, nesta terra. A justiça de que se fala consiste em fazer sempre a vontade de Deus, inclusive nas provações inevitáveis da vida, mesmo sendo tentado, mesmo sofrendo uma doença, uma dificuldade, ainda assim a pessoa permanece firme na sua fé e agradecido a Deus pela provação que está passando, com a esperança de vencer, de superar e de ser muito abençoado e muito feliz nesta terra. Também os misericordiosos não são somente os que dão esmolas, mas em geral os que têm sentimento de compaixão para com os aflitos, portanto para com o seu semelhante, seja ele quem for. É natural o apostólico, o filho de Deus, ser misericordioso para com o seu semelhante. Os limpos de coração são os que têm a alma livre de pecados e afetos desordenados e carnais. Portanto, é o santificado, como ensinamos em nossa doutrina e disciplina sobre a santificação e a consagração da pessoa. É importante que cada um compreenda que o objetivo da vinda de Jesus nosso Senhor e da formação do outro Consolador e do profeta e pastor deste rebanho, da obra desta igreja apostólica, é exatamente formar santos para o reino dos céus. É preparar pessoas, irmãos, para viver nesta terra segundo a vontade de Deus. Com este objetivo é que o Divino Mestre veio, para ensinar toda a verdade e levar as pessoas que crerem na sua palavra a largarem do pecado, a terem uma alma pura, santa igual a Ele, Jesus, retornando
as suas origens, irmãos, porque nós fomos criados santos. Deus, o nosso Pai, Deus Trino, quando criou a raça humana, o primeiro ser, ele disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Quer dizer, de uma aparência com eles, aparência física, e com a mesma semelhança do Espírito, quer dizer, com a natureza divina, sendo criado então um Espírito Santo, igual a eles. É importante meditar neste ponto deste ensinamento do Divino Mestre, que Deus não criou o homem para o pecado, mas Deus criou o homem para uma vida santificada, para que Deus pudesse expandir o seu reino na terra. E obviamente, como temos ensinado e é do conhecimento da igreja, devido ao pecado que surgiu, então corrompeu as pessoas, moral e espiritualmente, modificando o plano de Deus na vida daqueles que se entregam ao pecado e que se dão aos deleites e aos prazeres do mundo, vivendo assim uma vida de escravidão dos vícios. É uma tristeza, irmãos, se olharmos a vida das pessoas no mundo que são escravas dos vícios, da embriaguez, do cigarro, das drogas, da mentira, da promiscuidade, da idolatria e de tantos pecados que afastam a pessoa de Deus. Então Jesus, nosso Senhor, veio a esta terra para dar condições para que a criatura humana então tenha a luz de sabedoria do Espírito de Deus, através dos seus ensinos, da doutrina que pregamos, para largar dos erros, para se arrepender dos seus pecados e santificar a sua alma. Foi isto que Jesus falou aqui nesta parte do Sermão da Montanha. Para que o homem torne-se à semelhança de Deus e seja feliz nesta terra, seja abençoado, no que precisar, receba milagres para a sua vida, ajude o seu próximo a ser feliz e seja feliz. Os limpos de coração são os que têm a alma livre de todo pecado e afetos desordenados e carnais. Portanto, é o santificado, como ensinamos em nossa doutrina e disciplina, sobre a santificação e a consagração. Perseguidos são aqueles que, por causa da justiça, são os que possuem em sua alma o firme desejo de fazerem somente o bem, pôr em ação as sublimes virtudes do Espírito de Deus e vivam a doutrina do Evangelho do Reino dos Céus, ensinados por Jesus através da Santa Vó Rosa e do Consolador, do Santo Irmão Aldo, do Santo Pastor, por excelência. Eu cito para os irmãos o exemplo dos que sofrem por causa da justiça de Deus. Eu me lembro de um fato, de uma moça que estava estudando, cursando a faculdade. E ela era muito perseguida na escola por alguns de seus colegas e até por professores, porque ela se apresentava sempre com as vestes de acordo com as nossas irmãs se vestem, dentro da disciplina ensinada por Jesus à Santa Vó Rosa, e dela e do irmão Aldo para nós. Então a irmã se comportava
na sala de aula e durante o tempo que estava na faculdade, em obediência à vontade de Deus. E por isso ela era criticada, era zombada e era perseguida pelos seus colegas e pelos professores que tinham uma ideologia mundana, profana, e zombavam da irmã porque era uma pessoa honrada. Então, irmãos, isto é sofrer por causa da justiça e da vontade de Deus. Ainda que alguém sofra perseguição, críticas, zombarias, por ser verdadeiro, por ser obediente a Deus, por obedecer à disciplina, por ser uma pessoa honrada e não concordar com o pecado que está no mundo. Nós não somos fanáticos, irmãos, porque fanático é a pessoa que faz as coisas sem conhecimento, são cegas, acompanham, seguem, por exemplo, o mundanismo, sem saber o fundamento das coisas que acontecem ao seu derredor, achando que estão fazendo uma coisa boa e agradável. Mas o apostólico, filho de Deus, aprende através do conhecimento da justiça divina a ser obediente, a ser prudente no seu comportamento correto, a agir com justiça, honestidade e verdade perante Deus e perante a sociedade. Então, se por causa disto forem escarnecidos, forem perseguidos, não se entristeçam, mas se alegrem por estarem fazendo a vontade do soberano Deus e Criador e de Jesus nosso Senhor, que deu a sua vida para que fôssemos assim, à semelhança dele. As bem-aventuranças revelam também o caráter das pessoas que pertencem ao reino de Deus, exortando as pessoas a seguir este caráter exemplar. E seguir de maneira particularmente direta o Mestre Jesus, procedeu à instrução daqueles a quem transmitiria a responsabilidade do ministério. Porque ele disse: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Jesus, através do sentido figurado do sal e da luz, ele revela a enorme forma de testemunho e a importante função de seus discípulos, especialmente os obreiros, pastores, que é, sobretudo, preservar e proteger contra as influências malignas da corrupção e da maldade. Sal quer dizer ser, irmãos, aquela pessoa que conserva, que preserva os princípios divinos. Quando ele comparou com o sal, porque o sal, ele tem o poder de conservar os alimentos, não é verdade? Por exemplo, a carne. Quando salgamos a carne e colocamos ela para enxugar, para secar, ela permanece com as suas propriedades de alimentar o ser humano. E assim por diante. Então o sal, Jesus comparou, dizendo que nós somos o sal da terra, porque devemos conservar as qualidades divinas em nosso espírito, para servir como exemplo para o mundo. Por isso ele disse: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Quer dizer, o sal, porque a pessoa que é santificada, ela conserva o seu espírito em santidade, ela conserva na sua vida a salvação que recebeu, ela conserva as virtudes do Espírito Santo. E quando ela é vista pelas pessoas no mundo, todos então reconhecem que é uma pessoa honesta, é uma pessoa honrada, é uma filha de Deus.
E aí então é que a pessoa torna-se como a luz para iluminar o entendimento daqueles que estão em trevas, que ainda estão no pecado, porque vendo a vida santificada, honrada de uma família, de uma pessoa, de um obreiro, de um pastor, então aquela pessoa vai sentir-se motivada para fazer a vontade de Deus, porque passa a conhecer o comportamento correto que agrada a Deus Pai. Por isso ele disse: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Mas o sal é o que conserva, né? Os discípulos foram especialmente advertidos contra a mudança de fé, contra a mistura com os argumentos para esconder a verdade, contra as pretensas filosofias e heresias na igreja a vontade de Deus Pai, não permitindo, não admitindo que o pecado entre na igreja e domine a vida dos fiéis. É nossa missão ensinar o nosso povo, dar exemplos de vida, de amor, de humildade, de santidade, de lealdade, de perdão, para ajudar a todos a permanecerem fiéis, sem serem corrompidos, influenciados pelos costumes do mundo. E assim deve ser também os pais, na sua casa, na sua família. Os pais devem ter autonomia na sua casa, para não permitir que o pecado domine o seu lar e domine a vida dos seus filhos. É muito importante que os pais sejam cuidadosos para com o que as crianças estão aprendendo na escola, da maneira como estão se comportando e as influências que estão recebendo, até mesmo dos seus mestres professores. Porque a responsabilidade dos pais perante Deus, de educar os seus filhos, é muito grande. Tanto é verdade que os nossos irmãos e irmãs trazem as suas criancinhas para serem consagradas aqui no púlpito. E nós, com toda a lealdade, segundo a vontade de Jesus e do Pai nosso Deus, da Santa Rosa, nós apresentamos as criancinhas e as consagramos para Deus Pai. E neste momento, os pais fazem um compromisso diante de Deus, de criar os seus filhos separados do pecado e do mundanismo. Agora, se os pais permitirem na sua casa o pecado, através de meios de comunicação, até mesmo da internet, e de costumes profanos na vida dos filhos, os pais são responsabilizados por isto. Por isto, amados irmãos, a nossa responsabilidade é muito grande. Nós temos que permanecer firmes nesta luta de ajudar o povo de Deus, os nossos irmãos e as famílias apostólicas, os nossos filhos, a serem obedientes à vontade de Deus, não permitindo que os costumes mundanos e profanos de quem quer que seja influenciem a sua vida e a sua família. É preciso e necessário que haja esta hombridade, e os nossos obreiros também sejam cuidadosos, amigos, caridosos para com os nossos irmãos, as nossas crianças, os nossos jovens, para ajudá-los a serem fiéis à vontade de Deus aqui na igreja, e possam ter o exemplo
de um bom servo, de um bom obreiro, de uma boa serva de Deus, como uma irmã, uma irmã diaconisa, que deve ser como uma mãe, que cuida, que ajuda as crianças, os nossos jovens, tratando com carinho, com atenção, com muita lealdade. Irmãos, então, é exatamente isto que Jesus disse, porque se nós tivermos esta qualidade, seremos como o bom sal, que conserva os alimentos, que mantém o sabor e a boa qualidade. Mas se porém, diz Jesus, o sal insípido, quer dizer, o sal que não tem mais poder de salgar, de conservar, ele diz, para que serve? A não ser para ser jogado fora. Então aquele que não luta para conservar as qualidades divinas na sua vida, no seu ministério, no seu lar e na igreja, para que serve? Não está servindo para nada. Pelo contrário, pode até atrapalhar. Então, neste ponto, é que nós temos que pensar e raciocinar na nossa responsabilidade de obreiros, pais e filhos de Deus. Mas continua ainda. Ele dizendo aqui, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e ilumina a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que sejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que estás nos céus. O que Jesus está dizendo com isto? Ele diz que não pode se esconder uma cidade que foi construída em cima de um monte, num lugar alto, elevado, que de muito longe as pessoas podem ver. Também não se pode pegar o candeeiro, quer dizer, a lamparina, a luz, e instalar ela debaixo da mesa, não é? Olha onde estão as luminárias. Elas estão em lugar onde estão iluminando todo este ambiente. Agora, se pegássemos as luminárias e colocássemos debaixo dos bancos, debaixo da mesa, ia clarear o quê? Ia ficar tudo no escuro, não é? Porque as luzes estariam escondidas. Então, irmãos, o que Jesus está dizendo é que a obra de Deus, quando ele falou cidade, ele falou de um povo. Uma cidade é um povo. Aqui nós temos a cidade de Xanxerê, ou o povo de Xanxerê. Então ele estava falando de um povo, povo de Deus. Ele diz que ninguém pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Então, irmãos, a obra de Deus, a igreja, não deve ser escondida de ninguém. Nós devemos ter a alegria de anunciar as boas novas do reino dos céus a todas as pessoas, com toda a humildade, com toda a lealdade, para que as pessoas conheçam a verdade de Cristo nosso Senhor e santifique a sua alma. E também, quando ele diz que a luz não pode ser colocado num lugar escondido, ele está falando do nosso ministério, ele está falando da nossa vida, que não podemos nos esconder, não podemos sentir vergonha de ser um exemplo para o mundo. Ora, é sabido que a honra e a boa moral deve fazer parte principal na vida do povo de Deus. Então, ser honrado, usar uma roupa na disciplina, conforme a Santa Avó Rosa nos ensinou, por ser esta a vontade de Jesus, não é motivo para que as nossas irmãs tenham vergonha de usar a saia, os seus vestidos, o seu cabelo, conforme a disciplina que temos. Mas ao contrário,
devem sentir-se honradas, devem sentir-se alegres por poder fazer a vontade de Deus e nunca sentir-se envergonhada. Assim também as crianças não devem sentir-se envergonhados de obedecer os conselhos de suas mães, de seus pais, de obedecer a disciplina da igreja, lá na sua casa, lá na escola, porque as nossas crianças não devem andar com roupas escandalosas, só de shorts, sem camisa, ou com roupas curtas, não. As mães e os pais devem ensinar as crianças a obedecerem à disciplina da igreja desde pequeninas, para crescerem, irmãos, segundo a vontade de Deus, para se adaptarem a esta vida com Deus aqui na terra, irmãos, para poder ter o direito de viver um dia nos céus eternamente. E não estamos inventando nada, irmãos, porque foi Jesus nosso Senhor quem disse: eu vou para o Pai, vou vos preparar lugar, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Então Jesus nosso Senhor foi para os céus, preparar junto a Deus lugares para nós. Só que para entrar nesses lugares, nessas moradas, precisa ter a natureza divina, precisa santificar a sua vida na terra. Irmãos, e nós não enganamos a ninguém. Não adianta ficar, seria um grande engano dizer para as pessoas: não, vocês podem viver segundo o mundanismo, vocês podem usar as roupas do jeito que querem, e depois vocês vão para os céus. Isto é uma ilusão, isto é faltar com a verdade com as pessoas, porque Jesus não ensinou isto, e nós temos provado. E aqui neste Sermão da Montanha está muito claro o que estamos lhes falando. Não devemos apagar a fé e a vida do nosso espírito. Precisamos deixar que ele brilhe em tudo, que ele brilhe em tudo que fazemos, para mostrarmos e iluminarmos o caminho da salvação, com a nossa vida, com o nosso amor, com a nossa humildade, com a nossa paciência, com a nossa luta pelo bem e a vontade de Deus. Lembre-se das palavras de São Timóteo, quando ele disse: a fé em Jesus, nosso Senhor, e logicamente na Santa Avó Rosa como Espírito Consolador, no Santo Irmão Aldo, na Virgem Maria, sem obras é inútil, porque não faz diferença alguma. Então não adianta a pessoa dizer: eu sou de Jesus, eu creio em Jesus, Jesus é meu Salvador, eu creio na Santa Avó Rosa, eu creio em Maria Santíssima, eu creio em Deus o Pai, mas as suas obras não são obras de filhos de Deus. Se a pessoa não tiver obras, irmãos, e as obras, quais são? Jesus falou aqui, eu acabei de ler, nesse Sermão da Montanha. São as qualidades nobres do Espírito de Deus, o nosso Pai, com as quais fomos criadas. A boa moral, que vem através da honradez dos nossos atos bons, o nosso amor ao próximo, misericórdia e, enfim, todas as qualidades e virtudes do Espírito Santo. Deve estar na vida do apostólico, irmãos, e temos que ser esforçados, cuidadosos, para não corromper os bons costumes. Porque o mundo, irmãos, está, como disse Jesus, ele disse: o mundo jaz no maligno. Se alguém quiser basear a sua vida nos costumes do mundo, viverá em trevas, longe de Deus. Então nós temos que ser cuidadosos. Como diz também a doutrina: vigiai o dia inteiro orando, tomando cuidado, para não cair nas ciladas do inimigo, para não ser iludido, enganado, com atitudes,
com procedimentos que os levarão à perdição da sua alma. Guardem isto, irmãos, no seu coração, com muita humildade. Aceite os conselhos do Divino Mestre e viva em santidade. Viva em paz com todos. Não tenha mágoa, não tenha rancor. Não faça o mal para ninguém, mas somente o bem. Seja manso e humilde de coração, como nos ensina o Divino Mestre. E assim serás feliz, assim terás paz, serás sempre alegre e vencerás as lutas. E se há alguma luta, alguma doença, alguma necessidade financeira, alguma coisa acontecer que lhe causa tristeza, sofrimento, não se esmoreça, tenha bom ânimo. Jesus nosso Senhor, príncipe da vida, ele disse: coragem, eu venci o mundo. E quem sofreu mais que Jesus? Ninguém. Porque ele foi ao Calvário em grande sofrimento e com o seu sangue inocente selou o Sagrado Evangelho. Ele é o grande vencedor e nos fez participante da sua vitória, irmãos, através do Sagrado Evangelho que ele nos deixou, selado com o seu sangue. E com o seu sangue ele nos alimenta, nos fortalece, nos dá o poder de ser igual a ele, através da Santa Comunhão, quando participamos nesta Santa Igreja Apostólica, nos alimentando do seu corpo e do seu sangue. Então tenha esta fé, participe de nossas reuniões com muita humildade, com muita devoção, participe do sacramento da Santa Comunhão sempre que puder, ouça o nosso programa Hora Milagrosa, cumpra o seu ministério com humildade e amor, e confie que Jesus nosso Senhor, a Virgem Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo com a milícia angelical, estarão lutando em vosso favor, para que, irmãos, se cumpra também a palavra de Deus na doutrina, que o anjo do Senhor se acampa ao redor da tua tenda, e mal algum te sucederá. Então confie e faça por merecer, que a graça de Deus vos será dada segundo a sua fé e a justiça de Deus. Agora nós vamos ouvir o coral que irá cantar o hino Fiel Amigo Meu.
Nós temos reuniões nesta congregação todo sábado às 19h30, também aos domingos às 18h e toda quarta-feira às 19h30 temos uma reunião de oração. Eu convido a todos os nossos irmãos, nossos visitantes e aos internautas que estejam conosco nessas reuniões muito especiais para a sua alma, para a nossa união e para a santificação do povo de Deus. Também quero convidar a todos os que não são batizados a se prepararem para participarem do próximo batismo que teremos na sede agora no próximo mês de maio. No início de maio será marcado o batismo para o início de maio. Os irmãos fiquem atentos e os que ainda não são batizados podem preencher a sua ficha de batismo quanto antes, dando o seu nome, trazendo os seus documentos de identidade, CPF e 2 fotos 3x4 para preenchermos a sua ficha de batismo. E demais, eu agradeço a presença de todos nossos irmãos, das pessoas que nos honram com a sua visita, e os convido que estejam mais vezes conosco. Fiquem nesse santo caminho. Agradeço também aos internautas por nos acompanharem, e neste momento, com ações de graças a Deus, o nosso Pai, eu irei finalizar com uma oração em vosso favor. Convido a todos que estão sentados, por gentileza, os que puderem, fiquem em pé e confiem nas bênçãos de Jesus nosso Senhor, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo em favor da sua vida, da sua saúde, da sua santificação. Cada um pode, em silêncio, pedir a graça, a bênção que precisa, e confie que também irei orar em seu favor. Vamos orar. Ó Santíssimo Deus, nosso Pai Celestial, com grande alegria na minha alma, venho neste momento, juntamente com os meus irmãos, apresentar ao Senhor a nossa profunda e sincera gratidão pelo Filho amado que nos deste, Jesus Cristo, Príncipe da vida, nosso Senhor e Salvador. Pela sua obra vicária, prestamos honra, glória e louvor ao Senhor nosso Deus Trino. Também louvamos e glorificamos o vosso nome, pelo ministério de nossa bendita e santíssima Mãe, Virgem Maria Santíssima, pelo glorioso ministério da Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador, do santo profeta Irmão Aldo e de todos os santos e anjos da tua glória, que tem vindo a esta terra para abençoar o teu povo. E eu rogo-vos que neste momento de oração, que a Senhora Santa Vó Rosa, como intercessora por nós, e que tem todo o poder de Jesus e do Pai, como Espírito Consolador para abençoar a Igreja do Senhor, que conceda, neste momento de oração, a tua santa bênção para os que te pedem em favor da sua santificação. Dai a cada um que humildemente busca mais da unção do Espírito Santo de Deus, o nosso Pai, para ter mais sabedoria, para santificar a sua vida e largar de qualquer erro ou mau costume ou atitude que entristeça o Espírito Santo, para que vivam em santidade e sejam abençoados não só na vida espiritual, mas também no seu ministério, para os que têm um ministério, para os pais, as mães, as famílias, os filhos. Conceda-os desta graça, desta unção poderosa, para manterem os seus lares em santidade, para se comportarem como os filhos de Deus e serem nesta terra, como disse Jesus, o sal da terra e a luz do mundo. E se cumpra na vida do teu povo toda a vontade soberana de Deus Criador. Eu rogo, Santa Vó Rosa, que a Senhora, juntamente com nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, abençoe
os enfermos, os que estão doentes, precisando de uma bênção, de um milagre, para sarar de uma enfermidade. Peço ao Senhor, irmão Aldo, que olhe por cada uma destas pessoas, que humildemente estão suportando a dor, a doença, o sofrimento, a dificuldade que estejam enfrentando, mas que estão confiantes no teu poder, na tua bênção para sarar de uma enfermidade. Se for este o plano de Deus, de dar saúde a estas pessoas, segundo a vontade de Deus seja feito e eles sejam curados. Também eu peço que abençoe o trabalho, onde ganha o sustento do seu lar, os seus negócios, os seus estudos, as atividades que fazem para o bem e o conforto da sua família e da sociedade e da sua igreja. Rogo que abençoe também as pessoas que têm os nomes nesta caixa pedidos de oração, nomes que foram colocados por familiares, amigos, pessoas queridas que conhecem a luta, a dor, o sofrimento, a enfermidade que essas pessoas estão sofrendo. Eu peço à Senhora Santa Vó Rosa, Espírito Consolador, que abençoe-as, dando liberdade aos que estão cativos e oprimidos do pecado, dos vícios, dos males, dos sofrimentos deste mundo, e elas tenham paz, tenham a luz de sabedoria dos céus para vencerem todo o mal e serem abençoados e livres do sofrimento que as persegue e que as atormenta e as faz sofrer. Confiem, prezados irmãos e irmãs, que a Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador, juntamente com nossa Mãe Maria Santíssima e o profeta Santo Irmão Aldo, vos estão abençoando nesta hora, em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Que esta graça seja convosco e sejam muito felizes. É o que eu lhes desejo, em nome do Santo Profeta Irmão Aldo. Amém. Pai do Senhor a todos, tenham uma boa noite, muito obrigado e até uma próxima oportunidade.